Pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa última aula, onde nós desenhamos o nosso primeiro ferro, né? Só que agora nós vamos distribuir ele. Siga o vídeo. Bom, nós paramos a nossa última aula bem no meio, né? Nós encerramos desenhando o nosso primeiro estribo. Só que antes de prosseguir, eu quero te deixar uma dica bacana, né? Que muitas vezes vai ajudar a gente, né? Que é colocar uma lista de ferros aqui na tela, tá? Assim a gente pode acompanhar melhor a quantidade das barras, né? A numeração das barras, as propriedades das barras e por aí vai. Então, aperte a tecla Q do teclado para abrir a ferramenta de lista de quantidades e nós vamos colocar uma lista padrão do Allplan, porque tem uma padrão do Allplan, né, que vem com um desenho da barra e eu não criei nenhuma no meu padrão que venha com esse desenho, tá? Então, dessa vez nós vamos vir aqui em Default, né, que são as padrões, as defaults do Allplan, Engineering e essa primeira lista mesmo, de número 40. Só garanta que essa opção associativa aqui esteja marcada e aí você pode dar OK e colocar a lista na tela. Bom, se você fez tudo certo no último vídeo, nessa lista vai aparecer apenas o N10 feed 10 e a quantidade deve estar como 0 ainda. Nós não distribuímos a barra. Vamos fazer isso agora, tá? Então, nós podemos acessar o Place Bar Shape tanto clicando com o botão direito na barra, né? E aí que tem um menu rápido das ferramentas disponíveis para esse elemento que eu cliquei em cima, né? Ou vindo aqui em cima também tem a ferramenta Place Bar Shape e a diferença é que se você clica com o botão direito na barra, né, tem um passo a menos. Você não precisa fazer igual eu vou fazer agora, né, que é depois que você abre a ferramenta, ali por cima você tem que vir na barra e dar um clique para escolher ela, ok? Vamos lá. Aqui em cima a gente tem duas opções, né, linear ou single. Single para lançar uma barra apenas, colocar uma peça dessa barra sozinha, né? Ou linear para lançar barras linearmente, igualmente espaçadas. Tá? E essa é a opção que nós vamos escolher. Caminhando para baixo, né? A mesma coisa do Bar Shape, a gente tem tanto como preencher visualmente, quanto preencher informação por informação ali naquela lista ali por baixo. Tá? Primeira informação que a gente tem aqui, Placing Line. E repara que ali na barra de comando, ele também está me pedindo a Placing Line, né? Que é a nossa linha de posicionamento. O ponto onde as barras começam e o ponto onde as barras terminam. Tá? Vou clicar em dois pontos quaisquer aqui. Puxa, mas não eram esses dois pontos que eu deveria ter clicado, né? Eu errei, não tem problema, tá? Aqui do lado está aparecendo Defined, né? E aí quando eu clico nesse botãozinho aqui um pouco para a direita, ele volta a aparecer como Not Defined, não definido. E aí eu posso escolher novamente dois pontos novos, tá? Nesse caso, nós queremos aqui do início da nossa longarina até aqui, onde termina a seção T, tá? Se o seu, nesse momento, parece que não deu certo, se as barras parecem que saíram para fora da forma, né? Apareceu uma mensagem de erro, está aparecendo só uma barra, fica tranquilo, a gente já vai corrigir isso, tá? Existem algumas opções aqui que a gente tem que preencher e talvez alguma dessas opções estejam divergentes das minhas, ok? Então, nós já vamos corrigir isso, mas vou responder algumas perguntas comuns antes, tá? Então, eu poderia ter clicado pela planta, ao invés de ter clicado nos pontos pela elevação. Por exemplo, nesse ponto aqui, até esse ponto aqui. Sim, você pode, tá? O que nós estamos fazendo é dando uma terceira dimensão para o software, né? Para distribuir as barras. Posso pegar também uma linha aqui pela seção? Poder você até pode, mas aí o resultado já é diferente. Ele vai lançar os estribos lado a lado, né? E não um atrás do outro como nós queremos. Então, vamos fazer o que nós realmente queremos, né? Daqui até aqui. Pode ser tanto pela planta quanto pela elevação. Semi-concrete cover, cobrimento, de novo, né? Lembra, esse é um dos termos que eu pedi para você decorar no vídeo passado, concrete cover. Só que o cobrimento aqui não é da geometria da barra. A barra já foi desenhada. Então, o cobrimento é da distribuição daqui, né, até aqui e daqui até aqui. Pode colocar 3 centímetros e deixar marcada a opção Semi-Concrete Cover. Component Factor e Layer Factor eu te explico em um outro vídeo. Deixa como um.
Bom, depois nós temos o number of pieces, o número de barras, 4 por exemplo, e repara que quando eu coloco o número de barras, ele ajusta o espaçamento, o spacing, tá? Ou seja, eu quero colocar 4 barras aqui nos 50 centímetros da seção T, né? Mas eu tenho que também desconsiderar 3 centímetros de cada lado do cobrimento, né? Porque eu estou com um semi-concrete cover, então ele está fazendo 3 centímetros tanto para a direita quanto para a esquerda. E tem também meia bitola de cada lado que tem que ser desconsiderado na nossa conta, tá? Então 50 centímetros menos 7 centímetros, 43. 43 dividido por 3, né? 4 barras, são 3 espaçamentos, dá 14,33 centímetros, ok? Nesse caso, nós queremos entrar com o espaçamento e não com o número de barras. Então, eu vou colocar 12,5 centímetros aqui em spacing e Enter. Pessoal, um erro que muitos cometem aqui é digitar o valor do espaçamento e depois clicar no campo de cima, no número de barras. Eu mesmo já fiz muito isso, tá? O que acontece? Repara que eu coloquei ali 12,5 e o número de barras continuou como 4, certo? Mas se eu clicar a qualquer momento ali no campo número de barras, ele vai entender que eu quero entrar com um número de barras igual a 4, né? Igual nós fizemos a conta agora, tem uma diferença. Entrar com um número de barras ou com espaçamento. Por quê? Quando eu entro com um número de barras, ele usa o espaçamento máximo dentro daquele espaço que eu dei para ele. Já se eu entro com o espaçamento, ele calcula o número de barras e possivelmente vai sobrar um espaço extra que eu costumo chamar de recobrimento, tá? Que a gente vai ver logo aqui embaixo nesse campo onde o meu está marcado Start igual a End. Bom, o espaço que eu dei para o software colocar as minhas barras é o mesmo, tanto se eu entro com o número de barras ou espaçamento, são os meus 43 centímetros. Mas eu quero que ele coloque barras espaçadas a cada 12,5. Então, se você fizer as contas, você vai ver que cabem 4 barras, né? 4 barras são 3 espaçamentos. Então, 3 espaçamentos de 12,5 dão 37,5 centímetros. E aí, não dá para colocar nesses 43 centímetros mais uma barra, né, além dessas 4, espaçada exatamente com 12,5 centímetros. Então, esse valor remanescente, né, a diferença entre os 43 e os 37,5, é o que eu costumo chamar de recobrimento. E aí, aqui embaixo, ele está falando que ele colocou o Start 2,8 centímetros, né, de recobrimento e no End 2,8 centímetros de recobrimento também. Eu quero deixar as barras encostadas lá no início, quero deixar elas encostadas no cobrimento de 3 centímetros, tá? Então, esse valor remanescente eu quero jogar tudo lá no final. Fácil. Só você vir aqui e marcar a opção Start igual a 0, por exemplo. Start é o ponto que você clicou primeiro quando você foi desenhar a Place Inline, tá? Também está marcado aqui na nossa vista, onde eu desenhei a Place Inline, pelo triângulo preenchido, tá? E é exatamente isso que nós queremos nesse exemplo. Eu quero colocar esse primeiro estribo exatamente aqui no limite do cobrimento. Então faça assim como o meu. Bom, falta agora só a nossa janela Input para eu te explicar, né? Essa opção Align, 99% das vezes nós vamos deixar essa opção ligada. Se ela estiver desligada, ligue e possivelmente vai corrigir um problema seu, tá? Quando eu desligo, ele não alinha automaticamente a barra que eu desenhei corretamente, né, dentro da seção com a linha, com a Place Inline que a gente desenhou aqui na elevação ou na planta para distribuir, tá? Então aí eu tenho 3 opções de alinhamento quando a opção está desmarcada. Por exemplo, a Place Inline que eu desenhei para distribuir as minhas barras é o eixo da barra que eu desenhei lá no Bar Shape. Ou a Place Inline é a face esquerda da minha barra, ou a Place Inline é a face direita da minha barra. Eu sei que essa opção e essa explicação talvez não faça tanto sentido para você, mas entenda que essa opção a gente só desliga caso por algum motivo eu tenha desenhado propositalmente lá na minha seção a barra fora da seção. E aí eu quero corrigir isso aqui quando eu for lançar. Ou se eu estou pegando a barra de um outro elemento, tá, para lançar aqui nessa viga. Enfim, é bem raro a gente ter que desligar, ok? E aqui no meio a gente tem algumas opções
né? Sempre você vai deixar nessa primeira opção, tá? Para que ele exiba todas as barras. Isso aqui também faz parte de uma ferramenta de detalhamento, como por exemplo o ABC que a gente deixou desmarcado, tá? Só que essa opção aqui, na verdade, o que ele faz é desenhar só a barra do meio, desenhar uma barra específica, enfim, né? Detalhamento nós só vamos fazer depois que tudo estiver pronto. Então sempre você vai deixar nessa primeira opção aqui. Pode dar ESC até sair completamente da ferramenta e aí aperta a tecla de atalho L no teclado e venha nessa opção Length. Tá? E aí isso aqui é para você conferir, né, se o comprimento está certo, fazer algumas verificações aí, se o espaçamento está correto. Então nesse caso aqui meu comprimento X e Y, peguei ele pela diagonal, estão de acordo com o esperado, 3 centímetros. Né? Pode dar o ESC. E aqui da paleta Objects, você também pode vir aqui nesse olho ao lado da folha de concreto e desligar os elementos que estão na Drawing File de concreto, na Drawing File 1, tá? Para você conseguir enxergar os estribos. Pessoal, mais uma aula finalizada com sucesso. Assista novamente esses 3 últimos vídeos, eles são os mais importantes, são a base para você entender como funcionam as ferramentas de armação do Allplan. Te aguardo na próxima aula, forte abraço e obrigado!